Boa noite, meus amigos. Saudações a todos. Segunda-feira aí. Noites de segunda-feira aqui no Instagram. Sejam todos bem-vindos. Estamos iniciando aí a nossa live de hoje. Aguardando, como sempre, as pessoas irem chegando. E conforme a gente falou hoje, né, no Story, vamos falar sobre a inveja. Um tema assim sério, muito sério, né? E a abordagem também vai ser séria, porque tem muita coisa interessante aí sobre inveja. Claro que a gente não pretende. Boa noite, Lúcia, sejam bem-vindos. Boa noite, Jorge. Claro que a gente não pretende aqui esgotar o tema da inveja, porque, claro, é um tema profundo, né? A gente vai ver que a inveja ela é tratada aí em livros, na mitologia, dentro da psicanálise, dentro da psicologia. São filmes que tratam da inveja, são entrevistas que falam da inveja, podcasts, vídeos. Então tem muita coisa sobre a inveja aí, muita coisa. A gente vai aqui trazer uma contribuição aí, trazer uma reflexão para que a gente possa pensar um pouco sobre esse assunto aí, que é mais presente do que a gente pode imaginar, do que a gente possa imaginar, tá? É mais presente. Porque a gente pode fazer uma separação aqui, a título de início, entre uma inveja que é patológica e aquela inveja do cotidiano, né? A inveja patológica é aquela que já adquiriu uma intensidade, aquela que já adquiriu um potencial mesmo que traz uma perturbação para a pessoa que se vê acometida dessa inveja, né? E ela geralmente percebe isso, se torna incômodo, ela se sente mal com isso. Então, essa inveja ela já adquire aí um grau patológico. Mas para que ela adquira esse grau patológico, essa mesma inveja ela vai existir em outras, outras intensidades, né? Existe uma inveja nossa de cada dia, que está presente na nossa relação com o outro, que está presente nas redes sociais. E a gente vai tentar mostrar para vocês hoje, né, como que essa inveja, ela muitas vezes ela é silenciosa, muitas vezes ela é inconsciente, mas que mesmo podendo ser pequena, mesmo podendo ser uma inveja do cotidiano, essa inveja ela é danosa, né? A inveja ela é tão danosa que tem até uma historiazinha, né? Porque a inveja é um dos pecados capitais, né? Dos 7 pecados capitais. A gula, a preguiça, a soberba, a avareza, a luxúria. Nem me lembro mais, são 7, né? A gula acho que eu falei, né? Enfim, estão todos aí, né, nessa história. A ira. Mas o que acontece? Dizem aí as más línguas que a inveja ela é tão pior do que os outros pecados capitais que ela tem inveja dos outros pecados capitais. Ela tem inveja porque os outros são preferíveis a ela, né? Então a gente já vai ver aí como que existe um folclore aí em cima da inveja e dos danos que ela pode causar. E aquilo que eu falei, né? A inveja, muitas vezes, ela é um sentimento silencioso do nosso dia a dia. E nas redes sociais, hoje então, com as redes sociais, a gente vai se dar conta que é curioso, né? Eu fiquei pensando sobre isso. É claro que eu já tinha pensado, a gente percebe, a gente está olhando isso, mas pensando hoje sobre essa abordagem, eu fiquei vendo como que a inveja é presente nas redes sociais, não é? É muito curioso isso, porque tem pessoas que até estão lá para serem invejadas. É interessante, né? Tem pessoas que fazem postagens porque querem ser invejadas. Como se a inveja fosse algo que pudesse trazer algum benefício. Quer dizer, pode trazer para essa pessoa um sentido de poder? Pode. Provavelmente é isso que ela quer.
não é? Um sentido de supremacia, um sentido de prevalência. Mas o olhar invejoso das pessoas sobre você é péssimo, é péssimo. A energia que é lançada sobre você por conta da inveja é muito danosa. Porque uma das coisas que a gente vai ver hoje é que a inveja ela se sustenta numa pulsão destrutiva. A inveja ela não só quer o que o outro tem, ela quer destruir o outro. Ela quer destruir o que o outro tem. Porque é preferível ver o que ela quer destruído do que ver na mão do outro. Então, se a pessoa invejosa ela não tem essa sensibilidade, ela se perde mesmo. E eu tenho dito isso para vocês aqui em alguns comentários que a gente faz, que eu vejo, né, uma das causas da criminalidade no mundo hoje, no Brasil, no mundo, são o que as redes sociais proporcionaram. As redes sociais proporcionaram que as pessoas mais pobres, mais miseráveis, pudessem ver como era a vida dos mais abastados e dos mais ricos. E aqueles mais pobres, mais miseráveis, que têm uma cabeça mais madura, que têm uma sensibilidade maior, que já têm uma certa maturidade espiritual, eles vão lidando com isso aí da maneira que é possível, vão elaborando e superando. Mas aqueles que não têm, aqueles que ainda têm um resquício forte da inveja na alma, para eles é muito difícil isso. Até porque estão passando dificuldades, né? É claro que as redes sociais não são a causa, tá, da criminalidade, mas elas acabam criando um terreno propício para isso. E a gente vê hoje, né, a gente tem visto aí diversos relatos de como que assaltos acontecem em residências, porque as pessoas se expõem e aí aquele que está ali pretendendo cometer um assalto, ele conhece a vida da pessoa, ele sabe o potencial financeiro que aquela pessoa tem. Ele vai ali na boa, ele vai ali diretamente naquela pessoa que ele sabe que ele vai poder obter um sucesso, né? no seu empreendimento ali, que é assaltar. Então as redes sociais elas acabam proporcionando isso e a gente vai vendo como que as redes sociais são cruéis, porque a gente está vendo aí, né? Presença de pessoas que gostam de ser invejadas, pessoas que invejam o que os outros têm. E quando eu falo do criminoso que inveja aí, e ele tem até lá os motivos dele para invejar, porque muitas dessas pessoas realmente estão passando necessidades, mas tem aqueles que invejam não porque estão passando necessidade, mas porque não estão satisfeitas com a própria vida que levam. Né? E quando você inveja o que o outro tem, olha que coisa perigosa. Quando você inveja o que o outro tem, por exemplo, numa rede social, vamos falar bastante das redes sociais hoje, porque eu acho que é um terreno fértil para a questão da inveja. Quando você inveja o que o outro tem na rede social, você está equacionando uma linha de pensamento, que é a seguinte: o outro tem algo que é melhor do que eu tenho. Então o outro é melhor do que eu sou. Então, quando você equaciona esse pensamento, você está se desvalorizando, você está desvalorizando a vida que você tem, você está desvalorizando os recursos que você tem, porque o seu olhar passa a desejar o que o outro tem, a supervalorizar o que o outro tem, não é? A admirar o que o outro tem, e, obviamente, esse olhar hipnotizado pelo desejo do que o outro tem, tira de você o olhar para aquilo que você possa usufruir, que está ao seu alcance. Então, vocês veem, você deixa de viver a vida que você tem e ser feliz nela para viver o desejo da vida que o outro tem. Isso é inveja, tá? Isso é inveja. Se a gente parar para pensar, muitos de nós vivemos relações de inveja dentro das redes sociais. Muitos de nós. Né? E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Porque para muitos, conforme eu disse, essa inveja é patológica. Essas pessoas
precisam de terapia, de tratamento, porque elas realmente não vão conseguir superar isso. Mas para muitas outras pessoas, essa inveja já é mais sutil, ela já está sendo trabalhada, essas pessoas já estão no processo de uma certa maturidade, mas obviamente ainda não conseguiram se libertar totalmente desse olhar. E eu vou explicar para vocês em algum momento aqui mais na frente por quê, tá? Então elas não conseguem se libertar desse olhar, mas essas pessoas, elas estão passíveis de elaborar essa inveja relativa que elas têm e deixar de se prejudicarem tanto com ela. Então é importante que cada um de nós faça essa autoanálise. Né? Como que é o meu olhar para o outro, para o que o outro tem, para a vida do outro, nas redes sociais, mas na minha relação social em geral. É que as redes sociais tornaram isso tudo muito exposto. Né? Tudo ficou muito exposto. E conforme eu disse, as pessoas fazem questão de serem invejadas. Muitos fazem questão de serem invejadas porque isso traz um sentido de poder. Né? Eu sou, eu tenho, o que você não é, o que você não tem. Então, no fundo, essas pessoas, né, que fazem questão de serem invejadas, por que elas precisam da inveja do outro? Porque elas realmente não se bastam, tá bom? Realmente não se bastam. É muito provável, eu nem tinha pensado nisso, mas pensando agora aqui com vocês, é muito provável que essas pessoas, elas invejem outras que têm mais do que elas. É muito provável, realmente. Não tinha pensado nisso, mas é. Tá? O Nilton está falando aqui, inveja é o pecado envergonhado. Muitos confessam a gula, a luxúria, mas a inveja ninguém confessa. É verdade, Newton. É verdade. Inclusive, eu estava até lendo, não sei se eu vou achar aqui, um autor, um jornalista que fala justamente isso, que a inveja é o pecado, desses pecados capitais, é o pecado que as pessoas menos têm coragem de admitir que têm. E eu diria que muitas até nem percebem que têm, tá, Newton? Muitas provavelmente nem percebem que têm. Mas até aquelas que percebem que têm, preferem silenciar diante do seu desejo. Então vamos lá. De onde que vem a inveja? Né? A gente associa muito a inveja à questão da carência. Né? O que a gente fala de carência? É uma carência afetiva? É uma carência, na sua perspectiva mais generalizada, mais global. Para você invejar o que o outro tem, é porque você tem uma sensação de que você tem menos, ou uma sensação de que o que você tem não te basta. Né? Então aí reside uma carência. Essa carência está presente. E aí a gente vai ver algumas linhas aí que tentam explicar isso. Tá? Eu vou citar aqui algumas coisas, só para vocês terem noção do que acontece, tá bom? Mas depois eu vou dar a minha explicação, como que eu vejo a raiz da inveja. Tá? O Freud ele vai atribuir a inveja a duas questões fundamentais. Uma, a questão do trauma primordial, que é o trauma de separação, que seria justamente baseado na carência, que seria o trauma do momento do nascimento da criança. Quando a criança nasce, que ela sai daquele ambiente ali, daquele útero, onde ela se encontrava protegida, nutrida, né, num ambiente resguardado, num ambiente harmonioso, e ela se vê lançada na luz do dia, na luz do sol, na luz da sala de cirurgia, e ela chora, e ela entra num ambiente adverso, ela precisa respirar para sobreviver, porque no útero ela nem precisava respirar. Isso causa, né, em todos nós, e só vai variar aí de intensidade de uns para outros, aquilo que o Freud chamou de trauma de separação. E esse trauma de separação ele gera um estado natural de carência. A carência aí vem a lenda do paraíso perdido, né? A carência de um paraíso de onde você saiu e você gostaria de voltar. Então sempre tem isso. É claro que a criança não pensa isso, tá bom? Isso é tudo uma articulação mental inconsciente. Né? Então, existe ali uma sensação de que eu estou num lugar que eu não gostaria de estar, mas existe um lugar que é melhor do que esse, que é o útero de onde eu saí.
É claro que a criança não pensa isso, tá bom? Mas é uma articulação mental, é muito mais uma sensação do que um pensamento contínuo linear, como eu estou elaborando para vocês. Mas é uma sensação. Existe um lugar melhor do que esse. Então, para muitas pessoas, e aí a gente já vai colocar uma dúvida para depois eu trazer a minha explicação. Porque todas essas explicações, elas reconhecem que algumas pessoas reagem de uma forma e outras reagem de outra. E aí, por quê, né? E aí depois eu vou dizer para vocês por que eu acho que qual é esse porquê. Então, aí para o Freud seria uma das essências das raízes que fazem com que o pensamento da inveja ele se estabeleça na pessoa. E aí depois essa sensação de que o outro é melhor do que eu, do que o outro tem uma situação melhor do que a minha, de que existe um mundo melhor do que o mundo onde eu estou, essa sensação ela permanece na forma dessa pessoa se relacionar com o mundo, se relacionar com as pessoas. O Freud ele vai também falar de uma outra questão da inveja que tem a ver com a mulher. É curioso que quando a gente fala de inveja parece muito a figura feminina. Né? Observem só, colocam lá inveja, figuras de inveja no Google, por exemplo, vai aparecer muito mais de mulher, tá bom? Vai aparecer. O Freud ele tem uma explicação para isso, que as mulheres vão me jogar pedra. Se eu tivesse presencial, iam me jogar pedra. Mas eu espero eu terminar de explicar, tá? Que é a questão da inveja do pênis, na visão do Freud. Né? Que as mulheres teriam a inveja do pênis que o homem tem. Quer dizer, eu não tenho e ele tem. É óbvio que uma mulher hoje, no século XXI, adulta, ela não tem inveja do pênis. Eu sei disso. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Mas uma criança, menina, de 4 anos, por exemplo, no início do século XX, ela não sabia o que era um pênis. Ela não sabia. Ela não tinha acesso. Então, quando casualmente ela via um menino sem roupa e ela via que ele tinha um pênis, ela não entendia. É isso que eu quero que vocês entendam qual é o arquétipo que está por trás dessa inveja do pênis. Essa criança, essa menina de 4 anos, no início do século XX, ela via um menino com pênis e ela não entendia por que ela não tinha aquele pênis e ele tinha. E ela tinha vontade de ter o que o outro tinha. Então, o Freud vê isso aí como uma das raízes também da inveja, que depois vai perdurar na idade adulta justamente baseado nessa sensação. Ele tem, eu não tenho. Então, eu desejo o que o outro tem. É claro que hoje isso já mudou bastante. Por quê? Porque hoje uma menina de 4 anos, ela normalmente, os pais já estão conversando com ela sobre isso, ela já tem um amiguinho que ela viu sem roupa, e o pai falou, ele tem piu-piu e você não tem. E aí passou a ser uma coisa natural. Deixou de ser está cada vez mais deixando de ser uma sensação de que eu fui prejudicada e ele foi valorizado. Está deixando de ser essa sensação numa criança. Mas naquela época, quando o Freud estudou isso era forte. E vejo que hoje tem muitas mulheres no mundo que passaram na infância por isso. Uma mulher hoje com 50, 60 anos, ela tem chance de ter passado por experiências assim, de percepção. Porque hoje a gente vive uma liberdade sexual, a gente vive hoje uma tendência de esclarecimento das questões anatômicas para uma criança e que faz com que o imaginário dela não seja tão fértil. E aí ela entende que aquilo é uma coisa natural. O menino tem o piu-piu e eu não tenho piu-piu. Porque ele é menino, é a menina. Então hoje uma criança de 4, 5, 6 anos, ela já está articulando isso. Essa menina já está articulando. Mas uma menina que nasceu em 1940, por exemplo, provavelmente não ia ter essa mesma facilidade. Muitas iam se ver assustadas. Então, o Freud ele vai colocar aí essas duas questões como raízes do sentimento de inveja. Mas, vejam bem, eu volto a insistir na pergunta que eu fiz há pouco. Ele mesmo reconhece que nem todos reagem da mesma forma. Umas sentiriam inveja do pênis e outras não sentiriam. Por quê? Qual é a diferença?
Então vamos lá. Ainda tem uma outra psicanalista que também tem uma ideia muito interessante, que é a Melanie Klein, né? É inglesa, ela tem ela estudou muito, se voltou muito para a questão da psicanálise da criança, e ela tem uma teoria que a inveja, vejam bem como a inveja é importante, né? Como que ela tem sido estudada aí por diversos teóricos, filósofos, pessoal da área de saúde mental. E a Melanie Klein, ela vai falar da inveja do peito materno, né? Porque qual é a construção que ela faz ali? Vejam bem, tudo isso não foi... O Freud não teve um dia e pensou assim, a menina tem inveja do pênis. Não, tá? Não foi isso. A Melanie Klein não foi assim, um dia ela pensou, o bebê tem inveja do peito da mãe. Não, não é uma coisa que saiu do nada. Isso foi analisando pacientes, remontando as idades mais remotas e que foi fazendo com que esse sentimento surgisse, tá? Então essas explicações para esses teóricos não são achismos, tá? Não são palpites, não são intuições, não são achados aleatórios. E tudo isso foram fruto das pesquisas, dos trabalhos que eles fizeram junto com os seus pacientes. Então a Melanie Klein vai falar da inveja do peito, e ela foi perceber que o bebezinho, a coisa mais importante para um bebezinho recém-nascido é o quê? É o leite. É o leite. Tanto é que um bebê, você quer acalmar um bebezinho, você faz o quê? Você bota ele para mamar, né? Porque o leite, o alimento, não só o prazer que o leite proporciona aos lábios dele, mas a sensação de nutrição acalma aquele bebê. E a relação direta que ele estabelece é o seguinte: existe um peito, claro que ele não sabe o que é um peito, tá? Mas existe um bico, que é um peito feminino, existe um bico de onde esse leite sai. Então, qual é a articulação mental desse bebê? É claro que ele não pensa isso como eu estou dizendo, é óbvio, tá? É uma articulação mental, muito mais emocional. Ele pensa o quê? Existe um peito que tem um leite que eu não tenho. Eu queria ter esse leite só para mim. Então a Melanie Klein vai dizer que aí começa um primórdio do sentimento de inveja no ser humano, que seria a inveja do peito que tem o leite que ele deseja e que ele mesmo não tem. Tá? Mas a própria Melanie Klein vai reconhecer também que algumas crianças reagem com a inveja do peito materno e outras não. E por quê? Isso nenhum deles tem explicação. Então vamos lá, qual é a minha explicação para tudo isso? Eu acho que, na verdade, esses olhares que o Freud teve, que a Melanie Klein tem, são verdadeiros, mas eles não são raízes, tá? Eles não são a origem do sentimento de inveja. Eles são etapas que potencializam o sentimento de inveja para algumas pessoas, mas eles não são a raiz do sentimento de inveja. Na minha opinião, o sentimento de inveja, ele é natural do ser humano no seu estado mais primitivo. Então a gente trabalha aqui, né, na nossa conceituação aqui teórica, filosófica, a gente trabalha aqui com a ideia da reencarnação, das múltiplas existências. E a gente trabalha aqui, né, dentro dessa minha linha de abordagem, que todos nós somos individualidades espirituais que estamos em processo de desenvolvimento, vindo de etapas mais primitivas para etapas mais evoluídas e mais maduras. Então, quanto mais primitivo é uma alma, é um espírito, mais narcísico ele é, mais egocêntrico ele é, mais ele tem a sensação de ser o centro do mundo. Então, para um espírito nesse nível de primitivismo, né, nesse nível de egocentrismo, nesse nível de narcisismo, é inaceitável o outro ter o que ele deseja e não tem. E aí vem a inveja. Desse meu ponto de vista, a inveja seria inevitável ao longo do processo de evolução. Todos nós, em algum momento da nossa história evolutiva, em algum momento das nossas encarnações, ou nessa ainda, vivemos a situação de inveja, porque ela seria natural,
Então, agora vejam bem uma coisa importantíssima, tá? Porque a inveja está muito ligada ao ódio, né? Inveja e ódio caminham muito perto, muito perto. Tanto é que a inveja costuma ser acompanhada de pulsões destrutivas, né? Por quê? E é isso que eu vou explicar para vocês agora. Porque quando esse indivíduo narcísico, egocêntrico, o indivíduo narcísico, né, que é nesse nível de primitivismo, ele acha que é o centro do mundo, ele acha que é Deus, ele acha que ele pode tudo, ele acha que todos os direitos são dele. Então, quando ele percebe que o outro é alguma coisa que ele não é, ou que o outro tem alguma coisa que ele não tem, isso é um golpe, né? Isso cria uma ferida narcísica inaceitável para ele. Isso para ele é inaceitável. Ele não tem essa capacidade de resiliência. Ele não tem essa capacidade de elaborar o fato de que algumas pessoas têm e ele não tem. Porque como? Como que eu não tenho? Eu sou o centro do mundo. Eu sou o melhor, eu sou o maior. Como que ele tem e como que o outro tem e eu não tenho? Então isso é um golpe no narcisismo dele inaceitável. Então isso gera um nível de tensão que muitas vezes vai se tornando insuportável. E diante de tensões insuportáveis, tá? O psiquismo ele estimula a pulsão de morte, né? Quando o psiquismo ele se vê muito não é à toa que uma pessoa, por exemplo, tenta suicídio, tá? Uma pessoa que tenta suicídio, ela está num nível de tensão interna, uma tensão intrapsíquica tão insuportável que o psiquismo dele deflagra não é a palavra exata, o psiquismo dele libera, acho que é melhor dizendo, libera aquela pulsão de morte que se volta contra ele mesmo. Porque a morte seria a única maneira de aliviar aquela tensão. Aliás, o Lacan ele vai dizer isso, né? Lacan, psicanalista, ele vai dizer isso, né? Que o gozo total ele só existiria na morte. Que seria o momento em que deixaria de haver qualquer tipo de tensão. Todas as tensões seriam extirpadas. Então, a tentativa de aliviar as tensões, ela está muito ligada a essa liberação da pulsão de morte. Então, quando a pessoa sente essa inveja do que o outro tem, né, e aquilo fere o narcisismo dela, a pulsão de morte dela começa a agir. Por isso, a inveja está extremamente ligada ao ódio. E por isso que o invejoso, ele deseja destruir o que o outro tem, ou se não, o próprio outro, por ter aquilo que ele não tem. Vocês lembram que eu vou contar aqui para vocês um caso clássico que ilustra isso, que é uma beleza. É a bruxa da Branca de Neve. A bruxa da Branca de Neve era linda. Ela não é feia, a bruxa da Branca de Neve. Ela é linda. E ela queria ser a mulher mais linda lá daquele reinado lá. E provavelmente era a segunda. Porque quando ela pergunta, espelho, espelho meu, existe alguém mais bonita do que eu? O espelho vai reconhecer só uma pessoa mais bonita que ela. Então, se existia só uma, é porque ela era a segunda, que era a Branca de Neve. E isso causa um golpe no narcisismo dela inaceitável. E aí o que ela quer? Ela quer matar a Branca de Neve. Tá bom? É isso que acontece. Então, percebam, não é à toa que a inveja ela está no nível de provavelmente ser o pecado capital, aí para usar essa terminologia, o pecado capital mais incômodo, né? Porque ela realmente mexe com os instintos mais primitivos do ser humano. Mais do que a ira? Ela mexe mais do que a ira, né? Porque a ira, muitas vezes, ela se constrói em cima de alguns motivos razoavelmente justos. A inveja não. A inveja é simplesmente por não aceitar que o outro tem aquilo que você não tem.
ou por não aceitar o que o outro é e você não é. Então, eu acho que todos nós, de alguma forma, dentro dessa minha explicação aqui, já vivemos na inveja e podemos viver ainda. É importante que cada um faça uma autoavaliação de qual é o meu nível de inveja nessa história toda. E eu vou ler aqui para vocês um texto que eu separei da mitologia grega. É um parágrafo, é pequeno. Quando Ovídio, nas Metamorfoses, ele fala da inveja. Olha só o que ele diz lá, olha só. A inveja habita no fundo de um vale onde jamais se vê o sol. Claro, por que não vê o sol? O que é o sol? O sol é a luz que clareia o mundo. O invejoso ele não consegue ver o mundo. Por isso que não tem sol no mundo do invejoso. Não é? Porque ele só vê aquilo que ele quer e que o outro tem. E isso, claro, obviamente, nos níveis mais extremos em que a inveja se torna patológica, tá bom? Mas para vocês verem que a inveja nossa de cada dia, mesmo não estando num nível patológico desse, que eu espero que não esteja, né? Mas vocês vejam como que ela é um caminho de uma obscuridade muito grande, tá? De uma dor muito grande. Então vou ler, senão eu vou ficar comentando, não vou ler nunca. A inveja habita no fundo de um vale onde jamais se vê o sol. Nenhum vento o atravessa. Ali reinam a tristeza e o frio. Jamais se acende o fogo. Há sempre trevas espessas. A palidez cobre seu rosto. Seu corpo é descarnado, o olhar não se fixa em parte alguma. Tem os dentes manchados de tártaro, o ventre esverdeado pela bile, a língua úmida de veneno. Ela ignora o sorriso, salvo aquele que é excitado pela visão da dor. Assiste com despeito ao sucesso dos homens, e esse espetáculo a corrói. Ao dilacerar os outros, ela se dilacera a si mesma, e esse é o seu suplício. Essa frase final aqui ela tem um sentido, porque a pulsão de morte ela tem um duplo direcionamento. A pulsão de morte ela nunca atua diretamente sobre o objeto que você quer destruir. Ela atua sobre o objeto que você quer destruir, mas como ela é uma pulsão que sai de você mesma, na medida em que ela vibra, ela começa a destruir primeiro você mesma. Tá? Então, esse texto, né, lá da mitologia grega, ele mostra, assim, de uma maneira que me pareceu muito interessante, essa obscuridade do que é ser invejoso, do que é desejar o que o outro tem. E a gente tem que tomar muito cuidado. A gente tem que tomar muito cuidado porque para muitos de nós hoje, as vivências nas redes sociais passam por um exercício de inveja, que pode não chegar nesse nível de intensidade, mas chega num nível de você achar que a vida do outro é melhor do que a sua, de que o que o outro tem é melhor do que o que você tem. E aí o problema não é só você poder desejar mal ao outro porque ele tem mais do que você, que é uma característica da inveja, conforme eu expliquei, por causa da pulsão de morte. O problema é o que você tem passa a aparecer para você como não sendo suficiente. E aí você entra num estado que é o estado de insatisfação. Tá? E vejam que curioso, né? Que a Melanie Klein, que eu citei lá em cima, né, que é a psicanalista inglesa, quando ela fala da inveja do peito, a Melanie Klein, ela vai dizer que o antídoto para a inveja é a gratidão. Olha só que coisa fantástica. Eu fiquei muito assim empolgado quando eu ouvi isso, porque antes de eu ter lido isso, eu não me lembrava disso, eu já pensava isso, eu penso isso. Por quê? Porque quando você é grato pelo que você tem, você está mandando uma mensagem para o universo, você está se envolvendo nessa mensagem de que o que você tem te basta.
Entendeu? Então, esse é um estado de felicidade, gente. É um estado de felicidade que o invejoso não pode ter. Porque o invejoso ele pensa ao contrário, ele pensa que o que ele tem não lhe basta. Então ele está sempre numa insatisfação. É claro que eu não estou negando aqui que você estabelecer no outro um modelo a ser alcançado através do seu esforço, através do seu trabalho. Eu não estou negando que isso possa ser saudável, né? Paralelo a essa inveja, pode existir um sentimento de comparação que faz com que você, ao olhar o outro, você diz assim, como que eu vou fazer para chegar lá? Tudo bem, isso é legal. Aliás, na mitologia grega também, eu não me lembro agora, teria até que ver para falar para vocês, mas existe essa inveja que estimula a disputa pelo crescimento, que estimula essa disputa pelo esforço pessoal, pelo crescimento pessoal. Mas aí eu já não chamaria isso de inveja, tá bom? Porque quando eu falo de inveja, é aquela que vem acompanhada da pulsão de morte, do instinto destrutivo, que é querer que o outro se dê mal porque ele está melhor do que você. Isso é inveja. Então, cuidado, né? Porque muitas vezes as redes sociais, elas podem fazer com que esses resquícios de inveja que ainda possam existir em nós, e como eu te expliquei, provavelmente existem, porque eles vão ser remanescentes de uma época mais primitiva em que a inveja era muito forte para nós. Então é muito provável que nós ainda tenhamos esses resquícios de inveja e por isso mesmo sejamos vulneráveis a essa inveja. É muito recomendável que a gente tenha muito cuidado nas nossas relações nas redes sociais, para que a gente não se deixe alimentar pela inveja. É como uma pessoa que está com a imunidade baixa e vai pegar um vento gelado na beira da praia. Ela tem muito mais chance de pegar uma gripe, uma pneumonia. Então, nós somos essa pessoa com uma imunidade baixa para a inveja, porque nós trazemos aí resquícios de inveja muito recentes do nosso primitivismo. Isso cada um aí no seu nível, tá? Eu estou falando de uma maneira geral. Tudo bem que pode ter uns aí com mais e outros com menos. Mas por sermos mais vulneráveis, quando nós nos expomos a essa percepção comparativa, né, de querer do outro que quer ser invejado, do outro que posta de uma maneira que é justamente para provocar a inveja nos outros, aqueles mais vulneráveis podem cair nessa artimanha. Tá? E daqui a pouco, o que vai acontecer? O pior não é nem você querer ficar lá, ele tinha tudo isso, olha lá, se deu mal, passou por isso. O pior não é nem tanto isso, que isso por si só já seria ruim, né? Você ficar feliz porque o outro que você invejava, ou não sabia que invejava, mas invejava, né? O outro se deu mal, passou por um revés, ficou pobre diferente, então isso acontece. Mas o pior não é isso, ainda que isso seja algo ruim. O pior é que a sua vida passa a se tornar desvalorizada diante dos seus próprios olhos. Porque a vida que vai ter valor para você é a vida do outro. Então a Melanie Klein, quando ela diz que a gratidão é o antídoto da inveja, porque quando você se torna grato pelo que você tem, quando você vive, não é tornar grato de verbalizar, eu sou grato pelo que eu tenho. Não, não é isso. Falar isso é muito fácil. Eu digo viver uma expressão de gratidão pelo que você tem, você está passando uma mensagem de reconhecimento do seu próprio valor e do valor da vida que você tem. Então você tem muito mais chance de ser feliz quando você atribui valor ao que você é e ao que você tem, do que quando você acha que o que você tem e o que você é não tem valor porque o outro tem mais ou tem mais valor do que você. Tá? Então eu diria que uma receita muito boa para a gente ser pessoas mais felizes é nós não cairmos nesse engodo da inveja, que muitas vezes as redes sociais nos estimulam, né? Que é ficar achando que a grama do vizinho é mais verde que a sua própria grama. E com isso você não consegue curtir a sua própria grama, porque você está olhando a grama do vizinho, você em vez de fazer o piquenique na sua grama, que não é tão verde quanto a do vizinho,
você fica lá na cerca olhando a grama do vizinho, achando que ela é melhor do que a sua e esquece de viver na sua própria grama. Então espero que vocês tenham entendido a alegoria aí, porque é justamente isso que acontece para muita gente. Muita gente está deixando de viver a própria vida porque está vivendo a vida dos outros nas redes sociais. A vida que gostaria de ter, que os outros dizem que tem, que a gente nem sabe se é verdade, tá? A gente nem sabe se é verdade, tá bom? Então pensem nisso, porque isso pode fazer uma diferença enorme nas nossas vidas. Isso pode fazer uma diferença enorme na nossa forma de se relacionar com a vida, de se relacionar com o nosso próprio destino, de se relacionar com com as nossas possibilidades, com as nossas potencialidades. Isso pode mudar muito na nossa capacidade de ser mais ou menos felizes. Tá bom? Não é à toa que na visão lá de Ovídio, a inveja ela está num terreno sombrio, aonde existe dor, aonde passa um vento que corta profundamente, porque a posição de quem é invejoso é uma posição de sofrimento, tá bom? Então, quem achou aí interessante, quem gostou aí da nossa reflexão, vocês hoje falaram um pouco, né? Eu me empolguei e vou embora, mas eu sempre gosto que vocês comentem, que vocês deem as ideias de vocês. Mas quem gostou, tá? Compartilha com outras pessoas. O vídeo vai ficar salvo aqui no Instagram, para quem quiser ver depois. E é interessante, né? Que a gente tem tido muitas visualizações depois na sequência. Então, quem achou interessante, que possa ser útil para outras pessoas, compartilhe. Claro que não vai estar chamando o outro de invejoso por causa disso, mas pode dizer que acha que a ideia contribui aí para o nosso crescimento pessoal. E ao longo da semana eu posto lá no meu canal do YouTube também, fica lá, que lá são outras pessoas também que às vezes me seguem, e aí é um outro campo também de divulgação das ideias. Tá bom? Então aí estamos terminando por hoje, agradeço a vocês aí a presença, é sempre bom estar aqui com vocês, construindo essas reflexões. Uma boa semana para todos. E segunda-feira que vem a gente se encontra aqui de novo na nossa live. Tá? Um abraço, até a próxima.